Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Hoje estamos aqui com Carlos Eduardo Araújo, Ana Carolina Ponte, e vamos falar sobre um grande projeto Eu Vou e Pronto. Esse projeto é um projeto que nasceu de Novo Hamburgo para o mundo. Então vamos trazer aqui um pouco da história do Dudu e da Carol e contar um pouco do que é a história de conhecer 13 países da África, trabalhar com voluntariado, descobrir, né, o que existe por trás disso, descobrir o que a gente tem neste povo maravilhoso que é o povo africano, a nossa origem do mundo, e trazer aqui para o nosso público um pouco deste sentimento como projeto, como benefício, né, do voluntariado e também como o grande benefício individual do Dudu e da Carol e do que vocês estão passando aqui, principalmente para o nosso povo aqui de Novo Hamburgo. Carol, fala pra gente um pouquinho como é que surgiu este projeto, o que é o Eu Vou e Pronto. Bom, nós somos um casal de Novo Hamburgo, né? E no final de 2016 a gente fez uma lista com tudo que a gente gostava de fazer, né? Acampar, estar em contato com a natureza, descobrir novas culturas, ajudar as pessoas, né? E baseado nessa lista, a gente criou um projeto que a gente chama de Projeto Espírito Livre, Voluntários pelo Mundo, e a gente gosta de chamar esse projeto de uma filosofia de vida, né? E o objetivo desse projeto, então, é realizar trabalho voluntário nos 5 continentes, né? E a nossa ideia é começar pela África. Por quê? Porque é o continente que a gente acredita que é onde tudo começou, da onde nós viemos, né? E após passar pelos outros continentes, retornar para a América, finalizar então esse projeto no continente americano, na nossa casa, trazendo toda essa bagagem de conhecimento, cultura e aprendizado, então, para aplicar aqui na nossa casa, melhorar o local onde a gente vive. Quando se vê do lado de cá, né, ou quando se imagina que tá aqui, o resultado é esse, às vezes é tão simplista, né? O pessoal foi, saiu, viajou, passou lá nesses lugares, já estava tudo certo, tudo planejado, voltaram, agora tiraram um monte de foto, filmaram e estão apresentando tudo isso. Não é assim, né? A gente, às vezes o pessoal comenta, né? A questão vou ajudar. E a gente, nessa filosofia, a gente gosta de usar 3 palavras, né? Que é explorar, aprender e ajudar. E o pessoal, tá, mas Dudu, ajudar é mais importante, né? E aí eu coloco, não, a gente tem que, na nossa filosofia, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Isso já é complicado, né? Tu sair da tua zona de conforto. Então, saindo da zona de conforto, saindo de algum lugar, eu vou explorar um lugar novo. Vou chegar numa nova cultura. E aí eu tenho que aprender essa cultura para daí tomar a decisão de ajudar e ajudar corretamente, né? Porque se eu não aprender como aquela cultura funciona, né, eu não vou conseguir efetivamente ajudar. Talvez eu vá atrapalhar. Atrapalhar, exatamente. Atrapalhar. E até para o pessoal de casa entender por onde a gente passou, os 13 países, né? Foram 9 meses, 13 países e 8 projetos que a gente ajudou de forma voluntária. Então, a gente gosta de listar os países. Claro, até importantíssimo. O pessoal às vezes acha que vocês foram para a África do Sul ou África do Norte? Como se existissem só 2 grandes países ali, né? O pessoal conhece mais a África do Sul, foi por onde chegamos, né, na África do Sul, porque é tudo mais fácil, mais barato, né? E aí da África do Sul fomos a Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Malawi, Tanzânia, Quênia, Uganda, Ruanda, Etiópia, Moçambique, Lesoto, e aí volta para a África do Sul para pegar o voo de volta após 9 meses. E aí nesse trajeto, né, que é complicado de fazer por questões de locomoção, vistos, sim, transporte público, sempre usando transporte público, via terrestre. Dentro desses 13 países, então a gente trabalhou em 8 projetos, né, de forma voluntária. E aí, de forma voluntária para quê? Né? Para estar dentro da cultura, estar vivenciando a cultura, para
unir o útil ao agradável, ou seja, conhecer um lugar novo e aprender. Se eu estiver fora da comunidade, fora da cultura, eu não vou conseguir aprender sobre aquele lugar e aí não vou conseguir ajudar. Então a gente ficava na casa de pessoas locais, vivendo a vida da África mesmo, né? E essa é uma parte um pouquinho mais difícil, como tu comentou. Tu conseguir chegar num lugar e entrar dentro da cultura e da casa das pessoas. Eu estava acho que em Ábidos, no Egito, e dentro de um local lá específico, e chegou uma turma de estudantes. O pessoal nunca tinha visto gente de fora, porque era uma turma de estudantes que estava vindo do interior ali de um lugar. E eles vieram porque eles não conheciam. A professora, no caso, veio ali falar estava eu e um amigo, estávamos os dois nessa viagem, e ela veio pedir permissão. Olha, eles não conhecem ninguém do Oriente, não conhecem ninguém, entre aspas, branco, né? Aqui na região, vocês podem falar com eles, e eles vinham tocar na gente, posso tocar, posso ver isso. E é bem isso, depois que tu consegue se tornar transparente, que é o conceito de eu entender a cultura, eu fazer parte dela, eu ter sido aceito, eu estar dentro da casa, eu estar comendo a mesma comida, eu estar frequentando, aí tu entra no outro, é um outro mundo, né? Aí tu entra no mundo deles, que é uma, a meu ver, aí começa a história mesmo, né? Aí começa a troca, né? Aí começa a troca cultural, que era uma das coisas que a gente estava buscando, né? Mas comentando assim, né, o quão a gente estava também fora do circuito turístico, né, trabalhando sempre assim mais no interior, tem uma questão também, né, que a gente costuma contar para as crianças e elas acham bem engraçado, é que o Dudu acabava sendo às vezes a primeira pessoa branca também que crianças pequenininhas encontravam. Então elas chegavam no Dudu e encostavam nele, né, e olhavam para a mãe apavoradas porque nunca tinham visto, né? E eles têm uma expressão, né, muzungo. Muzungo é a pessoa branca, né? Então eles chegavam assim pro Dudu e muzungo, apavorados, né? A gente até depois, quando com crianças maiores também já brincava com elas, né? O Dudu saía correndo e dizia: o muzungo vai te pegar, né? E daí entrava naquela brincadeira de criança bem bacana, assim. Mas para tu ver, né, o quão é diferente para eles também, o quão curioso eles estão em conhecer da gente, da nossa cultura, né? Principalmente do brasileiro, né? É muito legal, porque eles se abrem, e é isso que eu queria que tu falasse um pouco, Dudu, que é um projeto, ou seja, abre um projeto para o pessoal poder entender o que é de fato que vocês faziam ali dentro, porque para o resto da vida eles vão lembrar a primeira vez que eu toquei num branco, que aquele branco teve ali dentro, e que ele ajudou, e que ele veio aqui, que veio do outro lado do mundo. Eles vão levar para o resto da vida que um brasileiro viveu com a gente, que um brasileiro me ajudou, uma brasileira. Então, isso além de não só ajudá-los, também é uma outra visão que vai ficar numa história de vida, né? A questão, como tinha comentado, de ser brasileiro, né? Ser brasileiro ajuda bastante, porque querendo ou não, apesar de brasileiro, eu tenho uma aparência europeia. Eles achavam que eu era europeu, a Carol é mais brasileira, né? E quando nós comentávamos Brasil, claro, sempre vinha a questão do futebol, isso abre muitas portas. Às vezes eles têm um certo preconceito com o europeu, né, por toda a questão de colonização, etc. E quando tu diz que é brasileiro, isso muda. Mas tem também pessoas que, como comentou, não sabem a menor ideia onde fica o Brasil, perguntando se era na Europa, o Brasil, ou uma senhora do Zimbábue, que a gente perguntou se já tinha escutado alguma coisa sobre o Brasil, e ela, sim, eles comem criancinhas lá, né? Daí, não, isso é uma coisa que provavelmente pessoas aqui acham que acontece na África, né? Então, para ter uma ideia de inversão de valores ali. E dentro do nosso projeto, que a gente saiu daqui para ajudar, a gente foi só com o primeiro projeto, dos 8 que nós realizamos. Só com o primeiro projeto de ajuda. E lá dentro que a gente foi encontrando os outros projetos. A gente sempre disse, né? Onde a ajuda estiver, é para lá que a gente vai, né? E foi mais ou menos assim que a gente foi percorrendo todos esses países. Foi meio que procurando lugares para ajudar. E para ter uma ideia, a gente trabalhou no primeiro projeto numa pré-escola, né?
uma creche, né, uma pré-escola comunitária. Segundo, trabalhou com construção de casas ecológicas. Terceiro, trabalhou... Não sabíamos como... Não temos criança na família, então tivemos que aprender a trabalhar com crianças, a falar certas línguas, certas expressões locais para controlar as crianças, né? Não sabíamos... Tínhamos ideia, mas nunca tínhamos efetivamente construído uma casa ecológica. Então fomos aprender a construir a casa. Depois trabalhamos com cavalos resgatados, nunca tínhamos trabalhado com cavalos. O mais desafiador, fomos numa escola educar, né, alfabetizar crianças em inglês, mas o mais importante, cegas. A gente teve que aprender braille para poder educar e alfabetizar em braille as crianças na Namíbia. Depois trabalhamos com mães solteiras, numa imersão, onde ficávamos com as mães, as crianças, 24 horas por dia. Depois disso fomos trabalhar num projeto um pouco maior, com saúde, agricultura, também construção de casas sustentáveis, ecológicas. Dali fomos para Moçambique, onde só conheceríamos, íamos passar 3 dias em Moçambique. Acabamos encontrando um pessoal lá e trabalhando com moradores de rua e catadoras de lixo reciclável em um lixão, onde é muito comum, né? Moçambique, para ter uma noção, Moçambique faz 45 anos que deixou de ser uma Sim. colônia, né? E por fim, fomos então para o Lesoto, também um reino, né? Já inserido dentro, bem pertinho ali de Joanesburgo, né? Dentro da África do Sul. E ali trabalhamos num projeto um pouco mais forte, né? Trabalhamos com doentes terminais, um país que tem 70% da população com o vírus HIV, né? Então é bastante coisa. E aí, por fim, voltamos, né? Essa foi mais ou menos a nossa trajetória. E tudo isso fomos, ao longo do caminho, encontrando pessoas, encontrando os lugares, né? Trabalhando de forma primeiro se aprende, depois trabalha, sempre levando isso muito a sério, né? Bem dentro da nossa filosofia, que queria ajudar e aprender mesmo. E para quem acredita nas conexões do mundo, como eu acredito, ela também permite exatamente isso, né? Eu acho que uma pontinha de uma corda amarra outra pontinha da outra corda, que amarra outra pontinha da outra corda, e aí a gente vai fazendo, né? Mensagem, né? Só de 3 meses. Eu acredito muito nesse contexto, né? Que a gente vai, mas o que é certo e o que é feito da forma certa, as coincidências, entre aspas, que nem sempre são coincidências, acontecem, né?